Glória a Deus. Eita. 2 cultos de celebração, o negócio é pegado, viu? Mas amém. Que o Senhor venha derramar a glória dele, né, sobre este lugar, porque nós cremos no poder e no sobrenatural do Senhor. E a mensagem de hoje é o quarteto fantástico. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você quer fazer parte desse quarteto? Amém. Eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 5, versículo 17 ao 26. Quarteto Fantástico, muitos de vocês conhecem, né? Aquele desenho animado. É um pouquinho antigo, não é muito do meu tempo não, mas tem um filme aí muito atual dele aí, aquele Homem de Pedra, o Homem de Fogo, o Homem de Borracha. Mas passeando pela Bíblia também nós encontramos um quarteto fantástico. Eu queria que você, quem achou aí Lucas capítulo 5, 17, diz amém. Diz assim: num outro dia, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindos de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha o poder de Deus para realizar curas. Guarde isso aí, viu? Ele tinha o poder de Deus para realizar curas. Eu creio que hoje é noite de cura aqui. Eu creio que foi liberada uma unção de cura aqui sobre este ambiente. Amém? Vamos prosseguir. No versículo 18 diz o seguinte: chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentando fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Repita: bem diante de Jesus. Quero dar uma paralisada aqui. Essa aqui é a mensagem, é a passagem da Bíblia que fala de 4 homens que carregaram um na maca. E esses 4 homens aqui, eles têm algo para nos ensinar aqui essa noite. Vamos prosseguir aqui a leitura. Vamos no versículo 20. E observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus clamou ao homem: os teus pecados estão perdoados. Diante disso, os escribas e os fariseus começaram a cogitar: quem é esse que profere blasfemas? Quem tem poder para perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, se levantando, disse que o Filho do Homem, ele tem autoridade na terra para perdoar pecados. Amém? E ainda disse assim no versículo 23, qual é o mais fácil, declarar: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Todavia, para que vos certifiqueis que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, declarou: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Então, naquele mesmo instante, o homem se levantou diante de todos os presentes, pegou a maca em que estivera prostrado e correu para sua casa, glorificando e bendizendo a Deus. E todos ficaram entusiasmados, glorificando a Deus, e tomados de um grande temor, exclamaram: hoje vimos grandes prodígios. Como eu acabei de ler aqui, 4 homens, esses 4 homens, eles chamam a atenção de Jesus, pela fé deles. O que é que nós aprendemos aqui? 4 homens com fé, levaram aquele amigo deles ali, que eu creio que era um amigo deles, e apresentaram, eles tinham certeza que se apresentassem ele diante de Jesus, ele seria curado.
No versículo 17, lá no final, nós vimos o quê? O que é que a palavra dizia? Que Jesus tinha poder de Deus para curar. E eles sabiam disso. Jesus, onde ele andava, onde ele caminhava, ele era cercado de multidões. E aquela multidão ali, ela serviu como um empecilho. Talvez até para a pessoa chegar até Jesus sozinho, era um desafio, quanto mais levando alguém em uma maca. Vamos ver aqui o que é que nós vamos aprender aqui essa noite. No versículo 18, a tentativa de levar o amigo a Cristo. No versículo 19, nós observamos que não obtiveram sucesso nessa tentativa por conta da multidão. A multidão impedia deles levar aquele homem até Jesus. Vamos aprender o que é que significa essa multidão. Muitas das vezes, os impedimentos são o quê? Os nossos muitos afazeres, algo que nós priorizamos demais, o nosso trabalho. Algumas coisas nos impedem, traumas passados, depressão, medo de que pode perder, o pecado, as forças espirituais contrárias. Nós sabemos que aqui existe um mundo natural onde nós vemos, nós tocamos nas pessoas, mas paralelo a esse mundo existe um mundo espiritual também, no qual existem as retaliações do inimigo, os impedimentos. Este 4 amigos também fala, essa passagem também ela é relatada lá em Marcos 2:3. Ela fala mais detalhada, ela fala que lá em Marcos fala que eram 4 homens, em Lucas não fala que era 4 homens, fala uns homens. Mas já lá em Marcos diz que existiam 4 homens que levavam esse amigo deles a Jesus. Essa passagem nos ensina uma lição. Os verdadeiros amigos jamais desistem. Eles poderiam muito bem desistir. A multidão, como era que nós conseguiremos levar ele e colocar diante de Jesus? Como nós vamos atravessar essa multidão? Muitas das vezes essa multidão pode ser, sabe o quê? Aquele nosso amigo que nós, muitas das vezes, convidamos eles para a célula e eles nunca foram. Aquelas pessoas que nós convidamos elas para vir para o culto de celebração e elas nunca vêm. Mas Deus deu uma estratégia a esses homens. Subir ao terraço. O que é que significa subir ao terraço? Subir ao terraço significa ir à presença de Deus, buscar a Deus. Subir ao terraço significa esforço, carregar, pagar um preço. Talvez aquele homem, vamos supor que ele pesasse uns 80 quilos, 4 pessoas carregando ali, ficariam ali 20 quilos para cada um, mas para subir uma escada, chegar até um terraço, isso era um peso. Isso nós trazendo para os nossos dias, para a nossa realidade, isso pode ser as batalhas espirituais que nós enfrentamos para levar as pessoas até Jesus. E qual a ferramenta poderosa que nós temos? Orar e jejuar. Se hoje eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, ou você está aí sentado, alguém pagou esse preço, alguém carregou você numa maca. Alguém orou por você. Foi o que aconteceu comigo. Nem eu mesmo acreditaria que um dia eu estaria pregando a palavra de Deus, mas pessoas olharam e viram que através da oração, que eles oraram por mim, eu poderia se render a Jesus e me encaixar no plano de Deus. Quem aqui crê que o Espírito Santo ele nos direciona? No início da semana eu já estava querendo já esse esboço, porque eu queria mastigar ele bem, porque eu tenho pedido a graça ao Senhor para ministrar sem estar precisando estar lendo demais, até porque a minha vista ela não é essas coisas todas para estar lendo. E eu gosto mais de estar falando, decorar, aprender mesmo a palavra de Deus e ministrar
espontâneo. Mas não saiu. O pastor apenas mandou a mensagem assim: medite na passagem tal, que a palavra vai ser baseado nessa mensagem. E eu comecei a ler. E eu li várias vezes essa mensagem, essa passagem. E Deus falou fortemente comigo. Deus falou fortemente comigo. E eu tenho uma mensagem para dizer para vocês, que nós estamos aqui, mas lá fora, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, existem pessoas que precisam ser carregadas e levadas até Jesus. E Jesus, ele quer usar a mim e a você. Jesus, ele quer nos usar. É a oração e o jejum que traz o maior revestimento de autoridade para a vida de um crente. Entenda algo importante: existem pessoas que estão sofrendo lá fora, existem pessoas que estão presas no pecado, existem pessoas que não têm força para chegar até aqui, existem pessoas que nesse paralítico que não podem andar, pessoas que não conseguem caminhar espiritualmente, precisam de pessoas para pagar o preço, para orar, para trazer elas e apresentar até Jesus. Essa pessoa, cutuque a pessoa que está do seu lado e diz: essa pessoa é você. Nós temos que chamar essa responsabilidade para nós, no nosso trabalho, lá na nossa casa, na nossa rua. As pessoas, elas nos observam. Nós somos observados, e algo que eu tenho orado demais a Deus, eu não me canso de pedir, e quando eu estou ministrando eu peço a Deus para ser bênção na vida de alguém, eu peço a Deus para ser canal de Deus para alguém, eu peço a Deus para quando uma pessoa chegar perto de mim triste, eu ter uma palavra que eu possa orientar ela, baseada não no que eu acho, mas na palavra de Deus. Amém? E eu creio que Deus quer trazer essa revelação para nós. Nós temos que entender que nós servimos a um Deus que cura. Talvez você chegou aqui com alguma enfermidade, talvez você saiu da sua casa, talvez tenha sido um desafio para você estar aqui hoje, mas o Senhor te trouxe até aqui para que você fosse curado. Amém? Para que você seja liberto. Eu declaro uma palavra agora sobre a sua vida: receba a cura do Senhor agora, em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que os sinais seguirão os que crêem, que em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 10 que a boca do justo, ela é um manancial de vida. E eu libero vida, eu libero cura. Quem recebe, levanta a mão aí, recebe em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre a sua vida. Dor de cabeça, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Se é uma dor na perna, eu repreendo agora em nome de Jesus. Se é uma ansiedade, eu te repreendo em nome de Jesus. Deus, ele tem me ensinado algo através da palavra dele. Eu tenho aprendido a declarar o que está escrito, a crer no que está escrito. Talvez aquele homem que estava sendo carregado, ele não tivesse fé, mas aqueles que estavam carregando, eles tinham fé que se ele colocasse ele diante de Jesus, ele seria curado. Tem aquelas pessoas que nós rotulamos elas que dizem assim: é impossível aquele ali aceitar Jesus. É impossível aquele cara ser transformado. Quando eu e você abrimos a boca para isso, nós estamos limitando o poder do Deus que nós servimos. A palavra de Deus diz lá em Lucas 1,37 que nada para Deus é impossível. Talvez você pense que é na força do braço, não é do meu jeito nem é do seu jeito. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Agora o que é que Deus quer que nós venhamos a fazer? Ser canal de Deus.
Você tem a oportunidade todos os dias de ser bênção na vida de alguém, seja lá no seu trabalho, na sua escola, na rua. Você tem a oportunidade todos os dias. E o que é que você tem feito com essas oportunidades? Eu vou falar um pouco de mim. Eu era um improvável. Quantos rótulos eu não recebi no decorrer da minha vida antes de aceitar Jesus? Ah, esse cara aí não tem jeito para ele não. Esse cara aí só Jesus na causa. Mas um dia alguém me carregou na maca. Alguém orou por mim. Alguém pagou o preço. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Pessoas me ensinaram. Pessoas dedicaram tempo para estar me ensinando a ler a palavra, a estar orando. Saiba que não existe uma atitude mais linda que um amigo pode ter com o outro do que apresentar Jesus a ele. Verdadeiramente esse quarteto aqui ele é fantástico. Eles foram um canal de Deus para levar o seu amigo até Jesus. Apresentar um Jesus que cura. Apresentar um Jesus que liberta. Apresentar um Jesus que salva. Em Lucas 5,19, não tendo sucesso na tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e baixaram a sua maca, através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Repita comigo, bem diante de Jesus. Diante de Jesus tudo muda. Diante de Jesus a água vira vinho. Diante de Jesus o cego enxerga. Diante de Jesus o paralítico anda. Diante de Jesus o morto é ressuscitado. Lembrando, lá no 17, Jesus tinha o poder de Deus para curar. E a palavra de Deus diz o quê? Que Ele é o mesmo ontem, hoje e permanecerá para sempre. João 14, versículo 12. Pode abrir aí até para confirmar que eu pode estar falando errado. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que creem nele farão as obras que ele faz e ainda farão maiores. Porque ele deixaria o Espírito Santo. Em Atos 1:8 diz que o poder do Espírito Santo ele é derramado sobre nós para que nós venhamos a testemunhar de Jesus. Lá em Mateus 5,13 diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Eu e você, meu irmão, nós fomos chamados para trazer sabor a essa geração. Nós fomos chamados para no ambiente em que nós, com as pessoas que nós se relacionamos, nós venhamos a levar sabor, salgar essas pessoas que estão ao nosso redor, contagiar elas com a presença de Jesus. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Qual a abertura? Agora eu vou falar da abertura no telhado. O que significa essa abertura lá no telhado? Significa a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Muitas das vezes, o Senhor vai nos dar estratégia para ganhar alguma pessoa. Isso fala de estratégia. Sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Se você se esforçar, Deus vai honrar a sua fé. Deus honrou a fé daqueles 4 homens. Saiba que foi um desafio levar aquele homem até Jesus. Não era fácil subir um telhado com um homem, carregando um homem, e descer pelo telhado e colocar ali no meio ali daquele salão, sei lá onde era, que Jesus estava pregando ali, colocar aquele homem diante de Jesus. Aquilo ali
exigiu deles um esforço, exigiu um preço. E o que é que o Senhor está querendo nos ensinar essa noite? Que nós temos que pagar um preço para ver a transformação da vida das pessoas. Que nós temos que largar a nossa zona de conforto. Isaac, como é que eu consigo ser bênção na vida de uma pessoa se eu não sei pregar assim da forma que o pastor Tibúrcio, o Luiz Carlos prega? Sabe, meu amigo, existem muitas maneiras de nós sermos bênção na vida de uma pessoa, de carregarmos essas pessoas até Cristo. E aqui dentro da nossa visão existe uma que é poderosa. Quando eu abro a minha casa para um GE, eu estou dando a oportunidade de colocar pessoas diante de Jesus. Quando eu abro a minha casa para uma célula, quando eu saio da minha casa para evangelizar, eu estou carregando a maca. Amém? Aqui existem pessoas que estão sendo tremendamente usadas, os jovens do Difflin. Deus tem dado estratégia a eles, Deus tem derramado do poder dele, do seu Espírito Santo sobre a vida desses jovens, e eles têm influenciado essa geração aqui em Maranguape. Deus tem levantado também o Didi e a Paulina aqui com o ministério de casais que nós temos visto aqui, que é notório a transformação, o poder. Deus tem levantado o Luiz Carlos como intercessor, o Kleber como evangelista. Amém? São pessoas que dentro do seu chamado elas estão podendo fazer algo, e pessoas estão sendo apresentadas a Jesus através daquilo que eles estão fazendo. Quando eu me posiciono dentro do meu chamado, quando eu me posiciono dentro daquilo que Jesus pediu para me fazer, eu sou bênção na vida de uma pessoa. Agora, quando eu vou para um lugar onde Deus não me colocou, eu causo prejuízo. Eu abri esse parênteses, não sei porquê, mas eu também quero falar com uma pessoa que, por algum motivo ou por alguma desavença, paralisou, abandonou o chamado. E uma coisa que eu tenho aprendido, que aquilo que eu tenho que fazer, só eu posso fazer. Só eu posso fazer. E também fala aqui de uma ilustração que eu achei muito interessante. Que tipo de pessoa você é? Quando você está com seus amigos. Os seus amigos, eles gostam de estar perto de você, você é uma pessoa agradável, você transmite Jesus para as pessoas, lá no seu trabalho as pessoas sabem que você é cristão, ou você é um agente 007? Uma pessoa que todo domingo está na igreja, mas lá no seu trabalho ninguém sabe que você é crente. Quando as pessoas se aproximam de você, você com seus comentários, você com as suas palavras, você coloca as pessoas para cima ou deixa elas mais tristes? Essa ilustração aqui, ela fala de enterrar a pessoa viva. Quando é que eu enterro uma pessoa viva, Isaac? Quando eu declaro palavras negativas, palavras de maldição sobre a vida dela, quando eu declaro que ela nunca vai vencer, quando eu declaro que ela nunca vai conseguir realizar os sonhos dela, quando eu uso a minha boca, que ela tem o poder de vida e de morte, para enterrar o sonho de alguém. Mas o Senhor não quer isso de nós. O que o Senhor quer de mim e de você é que nós venhamos a regar a fé dessas pessoas, motivá-las através da palavra de Deus. É dizer que nada é impossível para Deus, que Deus vai realizar os sonhos, os projetos, que Deus vai usar ela poderosamente, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que ela pensa ou pede. Que tipo de pessoa você tem sido? Outro ponto fundamental que Deus quer nos ensinar aqui essa noite: vencer a vergonha e a timidez. Sei que é um processo,
Hoje eu estou ministrando aqui, mas todas as vezes que eu subo aqui, quando está faltando alguns minutos para me subir, dá aquele frio na barriga, dá aquele nervosismo. Mas eu sei que é Deus que me deu essa oportunidade. E eu busco agarrar. Eu sei que é uma oportunidade dada por Deus, porque foi para isso que Deus me chamou. Foi um dos planos que Deus tem na minha vida. A palavra de Deus diz, eu me identifico muito com essa palavra, e aqui existem muitas pessoas que se encaixam dentro dessa palavra. Conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, você é um anunciador de boas novas. O Senhor nos chamou para dar boas notícias às pessoas. O Senhor nos chamou para apresentar Jesus para elas. O Senhor nos chamou para fazer parte desse quarteto fantástico. O Senhor nos chamou para levar pessoas até Ele. O Senhor depositou dons e talentos sobre nós para que nós viéssemos a ser bênção na vida de alguém. Não seja agente secreto. Eu quero liberar uma palavra aqui agora, eu repreendo todo espírito de timidez. Eu declaro aqui sobre a vida de vocês, espírito de ousadia. Uma ousadia, que vocês sejam tomados de um espírito de ousadia, que muitas vezes vocês vão estar falando que não vão saber nem de onde está vindo as palavras, mas é o Espírito Santo que está falando através da vida de vocês. Lá no trabalho de vocês, vocês não vão precisar nem pregar, vocês só o seu comportamento, a sua presença já é o bastante. Um abraço que você der numa pessoa já é o bastante para transformar a vida dela. Que seja quebrado todo espírito de timidez. E seja liberado aqui nesse lugar um espírito de ousadia e de intrepidez. Eu estava lendo esses dias mais uma vez o livro de Atos e eu fiquei maravilhado com a ousadia daqueles homens que eram, que nem Pedro, um homem sem letra, mas que Deus, depois que derramou o Espírito Santo sobre a vida dele, tomou ele de uma ousadia que ele começou a pregar e muitas pessoas iam lá e aceitavam Jesus, ia multiplicando ali aquelas pessoas, os seguidores de Jesus. Por quê? Porque eles estavam influenciando aquela geração. No versículo 17, diz o seguinte: diz que Jesus tinha o poder de Deus. É a presença manifesta de Deus em você que vai atrair as pessoas para Cristo. Diz, é a presença manifesta de Deus em mim. É a presença manifesta do Senhor em você que vai atrair as pessoas para Jesus. Deus está liberando esse poder que vai atrair as pessoas até você, porque você tem algo para liberar para elas. Você tem algo para ministrar na vida delas. Porque você tem boas novas, boas notícias para dar para elas. Muitas vezes você nem tem esse conhecimento teológico muito grande, mas você sabe falar do amor de Deus. Isso é o bastante. Isso é o bastante. Talvez você troque as palavras, talvez você não seja uma pessoa eloquente ou estudada, mas ali você e outra pessoa, você pode transmitir algo de Deus com as suas próprias palavras. Dentro da sua realidade. Você pode ser bênção na vida de alguém. Lucas 5, 23 e 24. Que é mais fácil declarar, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. 24. Todavia, para que vos certifique que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, declarou: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Quando Jesus falou isso, houve um conflito ali, porque existia ali pessoas religiosas. E a religiosidade, ela impede
de você experimentar, de você enxergar os milagres de Deus. A religiosidade, ela é inimiga da salvação. A religiosidade, ela é inimiga da cura. A religiosidade, ela não salva. É algo que é uma realidade no nosso meio. Todos os começos de culto, nós não pregamos placa de igreja, nós não pregamos uma religião, nós pregamos Jesus, o autor e consumador da minha e da sua fé. Nós pregamos Jesus porque Jesus, a palavra diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. 8,36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? Jesus. Jesus é o Filho. Jesus, Ele é o início, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. E esses 4 homens, eles enxergaram isso em Jesus. Eles sabiam que levar aquele paralítico até Jesus era certeza dele ser curado. Em outras palavras, quem é que cura? Deus. Diga, Deus. Então, com o poder de Deus, eu curo este homem. Foi isso que Jesus quis dizer. A palavra não diz que Deus deu poder a Jesus para curar. Quem cura? Então, com o poder de Deus, eu curo este homem. E com o mesmo poder, eu libero perdão de pecados sobre este homem. Entenda, não podemos agir com as pessoas levando nossa religiosidade para elas. A religiosidade só atrapalha. Ah, você não pode usar essa roupa. Ah, você não pode dizer esse tipo de palavra. Ah, você não pode agir dessa maneira. Ei, irmão, não queira ser o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence as pessoas do pecado. E quando elas forem convencidas do pecado, elas vão ser libertas. É de glória em glória. Eu não posso exigir de uma pessoa algo, se Deus já transformou em mim. Eu tenho que ter paciência que aquela pessoa também vai passar por esse processo e vai ser liberta. É pelas misericórdias do Senhor, não é por força. Nós não devemos levar esse jugo para as pessoas, nós temos que levar o amor de Jesus. É isso que nós temos que levar para as pessoas. O amor de Jesus. O que é que a palavra de Deus diz? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Que prova de amor maior é essa? Não existe. Não existe uma prova de amor maior. A Bíblia diz que aquele Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus observou. O que chamou a atenção de Jesus foi a fé daquele homem. E se você for observar, se você for ler a Bíblia, em muitas passagens, as pessoas chamam a atenção de Jesus através da fé. Aquela mulher que tocou em Jesus, ela sabia que se tocasse apenas na veste dele, ela seria curada. Isso é o quê? Fé. O cego de Jericó, ele saiu gritando: filho de Davi, olha a revelação que ele tinha. Tenha compaixão de mim. Ele sabia que Jesus podia abrir os olhos dele. Seja canal de libertação para as pessoas que te rodeiam. Um milagre tão poderoso foi por causa do amor e da fé de um quarteto fantástico. Foi uma demonstração de amor que aqueles caras tiveram pelo amigo deles. Verdadeiramente, esse é um quarteto fantástico. Levaram um amigo até Jesus. Levaram o amigo
até alguém que poderia resolver o problema dele. Eu quero chamar a sua atenção para estes amigos. Eles eram verdadeiros amigos. E eu quero falar das qualidades desses verdadeiros amigos. Disponível, pronto para servir, para ouvir, leal, de confiança, aceita você incondicionalmente. Isso é uma qualidade. Sincero, transparente, protetor, inspirador. Para os seus amigos, que você tem sido? Você tem sido leal? Você tem inspirado essas pessoas? Essas pessoas, ao olharem para você, elas veem Jesus? O seu comportamento glorifica a Deus, as palavras que saem da sua boca exaltam o nome do Senhor, as suas atitudes, elas glorificam ao Senhor. Lá em Mateus 5,16 diz que assim resplandeça a sua luz diante dos homens, para que veja as suas boas obras e o nome do Senhor seja glorificado. O nome do Senhor é glorificado através de mim e de você, quando nós nos posicionamos de uma forma diferente. Quando todo mundo faz de um jeito e você resolve, você decide agradar a Deus com a sua atitude. Quando você não vai a favor do sistema, você vai de encontro ao sistema, você vai fazer diferente. O sistema manda você fazer de uma forma e você não, dessa forma que eu desagrado o meu Jesus. Dessa forma que eu perdo a minha autoridade. Melhor não, vou seguir olhando para o Senhor. Quando você tem a oportunidade de tirar proveito ou tirar vantagem, você decide não fazer. São princípios que fazem toda a diferença. Onde você quiser andar, onde você andar, se você for uma pessoa de princípio, você vai ser bem-sucedido. A palavra de Deus diz que Jó era o quê? Ele era um homem íntegro, fiel, temente a Deus e se desviava-se do mal. Qualidade. E hoje isso está escasso, gente. Característica desses amigos. Esses 4 caras que eles foram criativos, foram corajosos, persistentes. Muitas vezes Deus vai contar com a nossa criatividade. E que Deus lance aqui uma unção de criatividade sobre as nossas vidas. Direcionamento para fazer algo em prol de alguém. Ser criativo. Dessa forma que não dá certo. Mas que nós venhamos a ser criativo e direcionado pelo Espírito Santo para levar essas pessoas até Jesus. Porque esse é o plano do Senhor. Quero te convidar a ficar de pé. Quero